para ajudar vocês sobre a execução pena. Então, quem quiser anotar o número dos julgados, é útil. Vamos começar, seguinte. Hoje o Supremo Federal decidiu execução provisória. Mas antes de analisar essa decisão, vamos fazer uma breve retrospectiva para vocês entenderem. A Constituição 88, pessoal, antigamente, nós tínhamos a execução provisória da pena. Antigamente, essa execução provisória, ela era permitida, tá? Ela era permitida. Então, antigamente, essa execução provisória da pena era permitida. O que houve? Qual o grande marco nessa discussão? Anotem aí, O grande marco, o julgamento que marcou esse tema é o HC 84078. Então, repetindo, HC 84078, que foi julgado em 2009. Então, em 2009, por meio do HC 84078, o Supremo mudou a orientação da jurisprudência. O que o Supremo decidiu em 2009? Em 2009, o Supremo decidiu, nesse HC, que a execução provisória da pena feria a presunção de inocência. Então, nesse HC, o Supremo falou, a execução provisória da pena, ela fere a presunção de inocência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nesse julgado, o Supremo passou a exigir o trânsito em julgado da condenação. O Supremo falou, para executar essa pena, tem que ter trânsito em julgado da decisão condenatória. E isso gera algumas consequências. Quais consequências? Se eu preciso ter o trânsito em julgado da condenação, significa que, interposto um recurso especial ou interposto um recurso extraordinário, eu não podia executar essa pena. Por quê? O recurso especial e o recurso extraordinário, pessoal, é óbvio que eles vão impedir a formação de coisa julgada, porque há uma pendência. Então, a partir de 2009, com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, na prática ocorria o quê? A pessoa era condenada em primeira instância. Ela apelava para o Tribunal de Justiça ou para o TRF. E aí, depois da decisão de segundo grau, ela também interpunha, ela usava o recurso especial ou extraordinário. Então, na prática, enquanto não havia o julgamento de todos esses recursos, a pena não podia ser executada. Entenderam? Então, ficou decidido isso em 2009. Para executar a pena, eu tenho que ter trânsito em julgado. Se o réu, se o condenado, ele usou o RESP, o recurso especial ou o recurso extraordinário, não dá para ter cumprimento da pena. Porque falta o STJ decidir, falta o STF decidir. Entenderam? Então vejam a abrangência desse julgado de 2009. Muito bem. Ocorre que no começo de 2016, no começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal alterou de novo a sua jurisprudência. Anotem o julgado aí, HC 126.292. Então, no começo de 2016, o STF alterou a sua jurisprudência pelo HC 126.292. Nesse julgado, ficou consagrada a seguinte tese, para quem quiser anotar. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete a presunção de inocência. Então, no começo desse ano, de 2016, o Supremo mudou a sua jurisprudência. O que isso quis dizer? A partir desse julgamento, o Supremo formulou uma orientação. Orientação essa que dizia: se o réu já foi condenado pelo juiz de primeira instância e se o tribunal confirmou a condenação, eu já posso ter a execução da pena. Isso, pessoal, recebe o nome de execução provisória da pena. Por que provisória? Porque é antes do trânsito em julgado. Então, a partir do começo desse ano, o Supremo falou: eu preciso ter duas condenações. Uma em primeira instância, uma em primeira instância, e eu preciso ter a confirmação dessa condenação
pelo tribunal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Se eu tiver essas duas decisões em sentido condenatório, eu já posso executar a pena. Ah, mas e se o condenado usar o recurso especial? E se ele usar o extraordinário? Não importa. Ainda que ele venha usar o especial e o extraordinário, eu posso executar provisoriamente essa pena, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Isso não fere a presunção de inocência. Essa foi a orientação, certo? E aí começaram a surgir algumas controvérsias, algumas divergências. Por quê? Porque esse julgamento ele foi proferido em um HC. Ele não foi proferido em um controle concentrado de constitucionalidade. Não, ele foi proferido no controle difuso, ele foi proferido em um HC. E aí as pessoas passaram a se insurgir contra essa decisão. Principalmente, pessoal, em razão do artigo 283 do Código de Processo Penal. Para algumas vozes, o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele condiciona o cumprimento, ele condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. Então essas pessoas passaram a falar: a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode mais servir como orientação. O Código de Processo Penal, lá no artigo 283, ele diz que para eu executar a pena, eu tenho que ter trânsito em julgado. Em face dessas controvérsias, foram ajuizadas duas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. Qual que é o objetivo dessas duas ADCs, a 43 e a 44? O objetivo é dirimir essa divergência. O objetivo é fazer com que o Supremo diga: a execução da pena só pode acontecer após o trânsito em julgado. Entenderam? E na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal analisou o pedido de medida cautelar nessas duas ADCs. O que o Supremo Tribunal Federal fez na tarde de hoje? O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, por 6-5, então veja que é uma maioria apertada, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do começo do ano. Então, repetindo, hoje, por maioria de votos, por 6-5, o Supremo manteve a decisão do começo do ano, de fevereiro de 2016. Aquela decisão que permite a execução provisória da pena. Ainda que haja interposição de recurso especial, ainda que haja interposição de recurso extraordinário, bastando, portanto, a condenação de primeira instância e também a confirmação por parte do tribunal. Então o Supremo manteve hoje a decisão do começo do ano. E aí, para fazer um link aqui, para quem está estudando, está firme, para fazer um link, anota aí. Pode surgir a seguinte pergunta: professor, em relação aos agentes que possuem foro privilegiado, vamos supor que determinado agente que tem foro por prerrogativa de função é julgado pelo tribunal. Se ele foi julgado pelo tribunal, eu não vou ter uma instância revisora, eu não vou ter uma apelação. Se ele é julgado diretamente pelo tribunal, eu não vou ter uma apelação. Então, portanto, nesse caso, eu não consigo aplicar o pensamento do Supremo, que é condenação em primeira instância, confirmada pelo tribunal. O que eu faço com os agentes que são julgados diretamente pela segunda instância, pelo segundo grau? Então, anota aí, anota aí. O STJ decidiu recentemente que a execução provisória da pena, ela se aplica aos agentes que são julgados diretamente em segundo grau. STJ decidiu recentemente, tá bom? Então abre esse link aí para vocês anotarem essa decisão do STJ, tá? Pegadinha que pode cair na prova. Então, voltando agora aqui para o tema da live. Essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, ela abriu duas vertentes. A primeira aplaudiu. Eu estava assistindo o julgamento aqui pela TV Justiça, quando eu ouvi os votos do Fachin, do Fux e do Barroso, dos ministros,
eu tive uns orgasmos jurídicos. E falei, caramba, aí! Pareceu que eu tava torcendo pra time de futebol. Apesar de não gostar de futebol, eu explodi assim, falei, comemorei pra caramba. Então tem essa primeira vertente que fez festa, soltou fogos, que legal, né, tal. E tem uma outra vertente que tá criticando. O Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição. O Supremo Tribunal Federal sepultou o princípio da presunção de inocência. Que absurdo! O Supremo Tribunal Federal não julgou de forma correta. Então, em suma, temos esses dois lados. Eu vou falar para vocês, basicamente, 10 razões pelas quais eu fiquei feliz com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí vocês vão ter a total liberdade para discutir, para comentar, tá bom? Para apresentar argumentos contrários. Pessoal, meu primeiro argumento, por que eu acho que o Supremo Tribunal Federal acertou? Antes de falar sobre esses meus argumentos, eu acho importante a gente tentar fazer um exercício. Qual o exercício? Infelizmente, pessoal, há uma tendência inata do ser humano de julgar de acordo com a sua posição. Então nós temos pré-conceitos, nós temos um pensamento moldado de acordo com a nossa situação atual. Tá? Então estou explicando isso para a gente tentar fazer um exercício. Eu sou delegado, então eu posso ter uma tendência de analisar tudo sob o prisma do delegado de polícia. Sou a favor da polícia, sou contra não sei o que, sou contra a tese que é favorável ao MP, eu defendo mais prerrogativas para delegado. Então a gente tem essa tendência. O MP, esse projeto vai tirar poder nosso, se é contra o MP eu sou contra. O defensor público, se é contra a defesa eu sou contra. Então vejam, há uma tendência do ser humano de julgar de acordo com o que ele representa, de acordo com o que ele é. Isso também pode receber o nome de corporativismo, tá bom? É uma tendência do ser humano. Por isso que existe um filósofo americano que fala uma tese muito interessante. Esse filósofo americano, salvo engano é o House, ele diz o seguinte, ele fala assim, para a gente conseguir formular um conceito de justiça, para a gente analisar sob o enfoque da justiça, é necessário se despir. Eu preciso retornar, eu preciso regredir para o período que eu não sabia o que eu seria hoje. Então eu preciso fazer um regresso lá quando eu estava sendo gerado, lá na época do meu nascimento. Naquela época eu não tinha ideia do que eu seria no futuro. Eu não sabia se eu ia ser delegado, se eu ia ser promotor, se eu ia ser juiz. Eu não tinha esse conhecimento. Então para a gente ter um conceito, uma análise imparcial, é necessário se despir. Esqueça que você é defensor, esqueça que você é delegado, esqueça que você é juiz, esqueça que você é promotor, esqueça tudo isso. Neutralidade. Use apenas e tão somente os olhos da justiça, da razão e do direito. Se a gente conseguisse, pessoal, se colocar nessa posição superior, sem as amarras das nossas profissões, com certeza nós teríamos uma visão de justiça bem melhor. Nós teríamos uma visão de justiça menos contaminada. Então vamos tentar fazer esse exercício. Professor, mas aí é fácil falar, né? Isso é fácil falar. Eu vou dar para vocês um exemplo. Eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu tento fazer isso. A minha visão, eu sempre tento colocar ela sob o enfoque da justiça, sob o enfoque do direito. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Poder de investigação do Ministério Público. Pergunto para vocês, os delegados são a favor ou contra o poder de investigação do Ministério Público? Os delegados são contra ou a favor do poder de investigação do Ministério Público? E aí, contra ou a favor? 99,9% são contra. Eu desafio vocês a encontrar um delegado que fale que é a favor. E aí a gente entra nessa discussão filosófica do House. Então eu vou demonstrar para vocês como eu tento aplicar na prática essa teoria. Em alguns casos eu sou a favor. Professor, mas você é delegado.
Você não pode ser a favor do MP, por que não? Antes de ser delegado, eu sou um cidadão. Antes de ser delegado, eu sou um estudioso do direito. Antes de ser delegado, eu sou professor. Antes de ser delegado, eu tenho a minha consciência e a minha ciência. Então eu tento ver com os olhos da justiça e do direito. Então eu sou a favor do poder de investigação do MP. Dependendo do caso concreto, dependendo da hipótese, eu sou plenamente a favor. Então, quando vocês conseguirem encontrar essa noção, vocês podem receber com mais confiança os ensinamentos e os argumentos, porque provavelmente vai ser uma visão imparcial. Quando você pegar uma pessoa que exerce uma profissão e que defende uma corrente de outra, que é favorável a outra instituição, podem ter certeza que é um indício de imparcialidade, tá bom? Então, feito esse comentário, vamos partir então para os 10 argumentos que eu defendo a favor da execução provisória da pena. Primeiro argumento. Pessoal, em país nenhum do mundo, em país civilizado nenhum do mundo, uma condenação que é confirmada pela segunda instância fica suspensa aguardando a confirmação da Suprema Corte. Em nenhum país civilizado do mundo. Se a pessoa já foi condenada na primeira e na segunda instância, a pena é executada. Em nenhum país do mundo civilizado, eles ficam aguardando. Vamos esperar a Suprema Corte confirmar a condenação. Depois que a Suprema Corte confirmar a condenação, a gente executa. Se em nenhum país do mundo isso acontece, por que tem que acontecer aqui no Brasil? Eu fico pensando, eu fico refletindo. Será que esses outros países, eles são bárbaros? Eles são marginais? Eles são autoritários? Eles são nazistas? Nós estamos falando, pessoal, de países europeus, de países que são tidos, que são considerados países de primeiro mundo. Esses países, eles são os berços dos direitos humanos. Para quem estudou constitucional, para quem estudou direitos humanos, sabe onde que surgiram as primeiras declarações de direito? Onde? A Revolução Francesa. Então, os berços dos direitos humanos são autoritários, são nazistas, são fascistas, porque eles adotam uma sistemática diferente. E o Brasil, que é o diferentão, que é o bonitão, o Brasil sim, o Brasil é humanista, o Brasil é progressista, o Brasil é evoluído. Os outros são bárbaros, nós somos os diferentões. O resto do mundo defende uma coisa, nós defendemos outra. Então nós somos civilizados e eles são bárbaros. O tupiniquim, o garantismo tupiniquim é o melhor, o resto é baboseira. É assim? Eu acho que não. O direito comparado, ele deve ser usado. Ele deve ser usado, ele é fundamental para a gente entender o direito. Tá? Então esse é meu primeiro argumento. Direito comparado, ele favorece a tese que defende a execução provisória da pena. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto. O pessoal falou que depende do período da história, né? Eu não acho que depende do período da história. Quando o tema é execução provisória da pena, fazendo uma comparação com os ordenamentos jurídicos de hoje, não é uma questão histórica. Não é questão que depende da configuração do país. É uma questão de direito, pessoal. É uma questão clara. Se nenhum país civilizado do mundo adota, por que nós temos que adotar? Entenderam? Então, na minha cabeça, não entra. Na minha cabeça, o direito comparado é um ótimo argumento a favor da execução provisória da pena. O segundo argumento. Mas ainda que não dê para comparar com países europeus, tem países do mesmo nível do nosso que também adotam a execução provisória da pena. Aqui no Mercosul, por exemplo, na América do Sul, tem vários. Não precisa ser um país evoluído para adotar a execução provisória da pena. Vários países que têm o mesmo nível do Brasil adotam a execução provisória da pena. Eu não estou falando de país ideal, pessoal. É só fazer uma pesquisa. Na América do Sul, a Argentina, ela é um país melhor que o Brasil? É um país de primeiro mundo? Estou falando de vizinhos do Brasil. Eles adotam a execução provisória da pena. Tá? Eu acho que não. O direito comparado é isso, pessoal. Acho que contra esse argumento
eu não vejo muita saída. Ó, segundo ponto, recurso especial e recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Onde que vocês encontram efeito suspensivo em recurso especial e extraordinário? Por que eu tenho que aguardar o julgamento do especial e do extraordinário para executar a pena, se esses dois recursos não têm efeito suspensivo? Então fica a questão aqui para vocês, como que eu vou dar efeito suspensivo para um recurso que não tem? É óbvio que o tribunal pode dar liminar, o tribunal pode suspender a execução da pena, mas pelo código, o especial e o extraordinário não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, não pode suspender a execução provisória da pena. Então responda essa questão. Como que eu posso dar efeito suspensivo se o recurso especial e extraordinário não tem? Entenderam? Não tem. Terceiro ponto, ó. Terceiro ponto aqui, na minha visão. Com esse raciocínio, nós estamos desprestigiando as decisões de primeira instância e de segunda instância. É como se eu falasse assim: o juiz de primeira instância milita contra ele uma presunção de erro. Quanto o tribunal de segunda instância milita contra ele uma presunção de erro. Eu estou desprestigiando o juiz de primeira instância e também o tribunal. Porque eu falo, eu tenho que ter a avaliação, eu tenho que ter o aval, eu tenho que ter a chancela do STJ e do STF. Se eu não tiver a confirmação do STJ e do STF, eu não posso executar a pena. Então eu tenho uma presunção de erro, eu tenho uma presunção de deficiência, eu tenho uma presunção de erro em relação ao juiz de primeira instância e em relação aos tribunais. É uma presunção que eu tenho. Na prática, significa isso. Se eu estou impedindo de executar a pena, porque eu acho que o STJ e o STF tem que avaliar, eu estou dizendo que os tribunais de segunda instância erram muito. Eu estou dizendo que os juízes de primeira instância erram muito. E as estatísticas vão contra esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal, os ministros divulgaram as estatísticas hoje. Para vocês terem ideia, nos números que foram apresentados em relação aos julgamentos do Supremo, salvo engano, apenas em um caso o Supremo Tribunal Federal reconheceu a absolvição. Apenas em um caso. Então eu pergunto para vocês, se os tribunais erram tanto, se os juízes de primeira instância erram tanto, por que o Supremo só absolveu em um caso? Mais uma vez, eu digo, contra fatos é difícil encontrar argumentos. Vejam o julgamento. O Supremo fez um levantamento e apenas em um caso houve absolvição. Tá ok? Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto que as pessoas podem falar: a execução provisória da pena inviabiliza o direito de defesa. Não concordo. E boa parte dos ministros disseram a mesma coisa. Por quê? Professor, mas se o especial e o extraordinário não vão impedir a execução provisória da pena, a defesa vai ter prejuízo negativo. Há um remédio muito melhor que o especial e o extraordinário. Ele é muito mais célere, ele é muito mais democrático, ele é muito mais amplo. É o habeas corpus. Tá? Então, o habeas corpus está com as portas abertas. Ainda que o especial e o extraordinário não venham a suspender a execução provisória da pena, se eu tiver algum equívoco, se eu tiver algum erro teratológico, o interessado pode usar o HC, pode usar o habeas corpus. O habeas corpus é amplo, pessoal. Quem estuda processo penal sabe que hoje em dia aquela finalidade inicial do habeas corpus, que era tutelar o direito de ir e vir, essa finalidade hoje em dia ela foi ampliada e muito. Até o ministro Gilmar Mendes no julgamento falou hoje. O ministro Pertence dizia que quando a pessoa quer um julgamento célere, ela usa o HC. Quando ela quer protelar, ela usa o extraordinário. Porque o HC é muito mais rápido o julgamento, é muito mais fácil. Então esse argumento de que os condenados vão ficar sem defesa é falacioso, porque tem o HC. Tá?
Isso foi falado pelos ministros hoje e eu concordo totalmente. Ó, quinto argumento. Vocês lembram do caso daquele jornalista que matou a companheira? Lembram ou não? Esse caso foi trazido à baila hoje pelo ministro Barroso. O ministro Barroso falou desse caso. Lembram ou não, pessoal? Lembram ou não? Julgamento daquele jornalista que matou a companheira. Nesse caso, ele matou ela, se não me engano foi pelas costas. Pimenta, ele confessou, réu confesso, e ele demorou, pasmem, ele demorou 11 anos para ser preso. Ele matou, tirou a vida de uma pessoa, ele confessou e ele demorou 11 anos para ser preso. Não havia nenhuma dúvida sobre a culpa dele, ele confessou. Primeira instância condenou, segunda instância condenou, não havia divergência. Ele demorou mais de uma década para ser preso, para cumprir a pena. O ministro Barroso fez a seguinte indagação: como que nós vamos explicar isso para o pai da vítima? Respondam vocês. Como que vocês explicariam isso para o pai da vítima? Respondam vocês de novo. Como que vocês explicariam isso para o pai da vítima? Pense nessa situação. Você está com a sua filha lá, vai o assassino, mata ela pelas costas. Suponhamos que ele é preso em flagrante. Flagrante, está queimando, o crime está ali, tem testemunha. Viram matando pelas costas. Ele confessa, não há dúvida nenhuma. E aí, você vai ter que viver com isso. Ele não fica preso. Ele mora perto de você. Ele é quase seu vizinho. De manhã você vai na padaria, você vai trombar com ele. Você vai sair pelas ruas, você vai ver ele. E você não vai conseguir entender. Ele confessou, ele matou. Por que ele não foi preso ainda? O juiz de primeira instância já condenou. E o tribunal? O tribunal também condenou. Mas por que ele não foi preso ainda? Ah, porque não aconteceu o trânsito em julgado. Como que você explica isso? Pessoal, no direito, o professor William Douglas fala isso. No direito, você tem que pensar como sua mãe. O que o professor William Douglas quer dizer com isso? Que direito é bom senso. Você não precisa ser PhD em direito para você saber definir o que é justo e injusto. Você tem seu sentimento que faz parte, que é inerente ao ser humano. Um fim, um sentimento de justiça. Para qualquer pessoa comum que você apresentar essa situação, ela vai dizer que isso é um absurdo. Não precisa ser jurista para saber que isso é um absurdo. É o senso de justiça, é o pensamento da mãe. Como que a sua mãe, aquela pessoa experiente, aquela pessoa vivida, veria esse tipo de situação? O que ela diria para você em relação a essa situação? O quê? Então, eu quero que expliquem. Quem é contra a execução provisória da pena, explica o que a gente deve falar para o pai de uma vítima. O que a gente deve falar para o pai de uma vítima? O quê? Pergunto o quê? Vejam, não passa pelo filtro da razoabilidade. Mais de uma década. Rui Barbosa já dizia, o Águia de Aia já dizia, justiça tardia é injustiça manifesta. Repetindo, justiça tardia é injustiça manifesta. Como que uma pessoa mata? Como que uma pessoa tira a vida de outro ser humano? Essa pessoa apaga uma história de vida. Essa pessoa acaba com a família. Essa pessoa exclui da face da terra o bem mais jurídico do ser humano, que é a vida. Como que essa pessoa pratica um crime dessa gravidade e ela permanece solta? Como? Qual o valor que a gente está dando para a vida? O ministro Toffoli hoje falou: o Brasil tem 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. Nós conseguimos apurar 5%. E desses 5%, a gente tem que contar com a sorte para não dar prescrição. Porque muitos ficam protelando. Que justiça é essa? Pergunto para vocês.
Então a vida no Brasil não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Como que eu posso demorar uma década para prender alguém? Como? E se é seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Como que você avaliaria essa situação? Então, enquanto eu estou no campo da teoria, tudo é perfeito. A presunção de inocência é um dogma inalcançável, é sagrada, nada pode tocar ela transforma tudo, ela é absoluta. Aí estamos na zona de conforto. E descendo para a realidade. Ignorar o sofrimento do pai da Sandra é fácil. Eu quero ver você se colocar na situação. Porque essa história de que não pode se colocar na situação da pessoa, isso é fácil. Porque eu me coloco no pedestal. Agora, se eu for para a realidade, o direito, pessoal, é um produto da cultura. Para eu saber o que o direito é, para eu saber como ele está sendo aplicado, para eu saber como ele deve ser aplicado, eu tenho sim que descer. Eu tenho que me colocar na sociedade. Eu não posso me colocar no Olimpo, no reino dos céus, no topo. Não posso me considerar um Deus. Eu tenho que saber como que ele é aplicado. Tem que sentir na pele. Só assim para eu saber como que é o direito. Tá? Então, é lamentável. É lamentável. Isso é impunidade. Outro caso, Maria da Penha. Maria da Penha. Vocês sabem quanto tempo, pessoal, o algoz da Maria da Penha demorou para ser julgado? O algoz da Maria da Penha, ele tentou matar ela com um tiro de espingarda. Ela ficou sem andar. Se passaram alguns dias, e sabe o que aconteceu? Ele tentou eletrocutar ela no banho. Sabe quanto tempo ele demorou para ser julgado? Sabe quanto tempo? Quase 20 anos. Pergunto para vocês, que justiça é essa? Isso é presunção de inocência? Isso é justo? Isso é constitucional? Demorar 20 anos para ser julgado? Aí quando ele foi preso, ele cumpriu 2 anos de prisão. Se vocês acham que isso é justiça, que isso é constitucional, aí é com vocês. Outro detalhe importante, que eu quero ressaltar para vocês. O sexto argumento. O sexto argumento. Pessoal, sob o enfoque moderno, no direito constitucional principalmente, a gente trabalha com a proporcionalidade. E a proporcionalidade ela é analisada por meio de 2 vertentes. Na proporcionalidade, a gente analisa a proibição de proteção deficiente e a proibição de excesso. Então, modernamente, nós temos essas 2 divisões. A proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção deficiente. A proibição de excesso ela é conhecida também como garantismo negativo. Então anotem bem que isso despenca muito em concurso, que é um tema novo. A jurisprudência, principalmente alemã, a jurisprudência europeia já trabalha muito com esses conceitos. Uma proibição de excesso, que seria um garantismo negativo, que proíbe o Estado de praticar excessos. Nós temos que conter o arbítrio do Estado. Nós temos que aplicar freios para o Estado. Isso é a proibição de excesso. O Estado não pode atuar com excesso. Ele deve respeitar os direitos humanos. Não pode ter excesso. Ainda que ele venha a exercer o direito de punir, esse direito de punir não pode ser arbitrário. Ele não pode ser desarrazoado. Ele deve ser proporcional. Esse é o garantismo negativo. Essa é a proibição de excesso. Mas nós temos também a proibição de proteção deficiente, que é conhecida como garantismo positivo. E o que vem a ser o garantismo positivo? Não basta o Estado declarar o direito à vida na Constituição. Não basta o Estado conceder a você dignidade. Ele proclama, na verdade ele não concede dignidade, ele reconhece. Mas não adianta o Estado elencar vários direitos na Constituição se ele não fornece a você os meios necessários para você exercer esses direitos. De que adianta eu falar que o direito à vida tem proteção constitucional se eu não crio um tipo penal para proteger a vida? De que adianta eu falar que você tem direito à vida se você não pode andar na rua de noite? De que adianta eu falar que você tem direito à vida se a pessoa te mata e eu não faço nada? Não resolve nada.
Então, a proibição de proteção ao deficiente, ela determina que o Estado deve tutelar os direitos fundamentais. Ele deve assegurar aos seus cidadãos os meios para que eles possam exercer esses direitos. Então, notem, sob esse prisma, o princípio da proibição de proteção ao deficiente, ele determina também a criação de tipos penais. São os mandados de criminalização. A Constituição Federal tem vários mandados de criminalização em relação ao racismo, em relação aos crimes hediondos, em relação à violência doméstica. O legislador fala, crie um tipo penal para proteger esse bem jurídico. Mas notem que o princípio da proibição de proteção ao deficiente, ele não abrange apenas o direito material, ele não abrange apenas o direito penal. Ele também irradia efeitos sobre o processo, sobre o direito adjetivo. E o raciocínio é simples, pessoal. Se o direito material é aplicado pelo processo, se o processo é instrumento para aplicar o direito material, nada mais justo que essa proibição deficiente seja aplicada sob o enfoque do processo. Então, de que adianta eu ter um código penal se o meu processo penal tem mazelas? Se o meu processo penal é ineficaz? Então, o princípio da proibição de proteção deficiente, ele deve também ser aplicado no processo penal. Porque sem o processo penal, eu não consigo aplicar o direito penal. Aí eu pergunto para vocês, um julgamento que demora 10 anos, que demora 20 anos para aplicar o direito penal, esse julgamento é óbvio que ele é deficiente, ele é falho, ele viola a proibição de proteção deficiente. A presunção de inocência, se ela for adotada de forma absoluta, ela vai prejudicar o processo, porque ele vai ser um processo vagaroso, moroso, ele vai ser um processo protelatório, e aí ele atinge a proibição de proteção deficiente. Tá? O ministro Fachin destacou a proibição de proteção deficiente no voto dele. Vale muito a pena ver. Outro detalhe importante. Sétimo ponto. Sétimo argumento para vocês. Ministro Fux foi hoje no cerne da questão. Ministro Fux falou assim: nós estamos aqui, mais ou menos assim ele falou, nós estamos aqui, ministro Fux falou, nós estamos aqui discutindo um tema diretamente ligado aos alvos da persecução penal, diretamente ligado ao réu, condenado, diretamente ligado ao agente que supostamente praticou o crime. Mas nós não podemos esquecer o outro lado. Qual lado? A sociedade. A sociedade tem o direito de ver a sua ordem jurídica efetivada. Quando eu ouvi isso, eu vibrei. O que vocês conseguem enxergar no voto do Fux? Essa fala do Fux para vocês demonstra o quê? Pessoal, essa fala do Fux, esse argumento do Fux, demonstra algo que não é comum, infelizmente, não é comum a gente ver nos julgamentos. Não é comum a gente ver o quê? O garantismo integral. Essa fala do Fux fala do garantismo integral. Não é comum, infelizmente, ver isso hoje no Brasil. A gente tem a mania de falar que o problema é a lei. Ah, nossa lei é antiga. Ah, faltam recursos. Nós apontamos várias mazelas. Nós jogamos vários argumentos para justificar os nossos problemas. Mas nós esquecemos de um principal. O principal é a reforma ideológica. A gente precisa sair da caverna. O principal argumento, o principal mecanismo, pessoal, o principal argumento, o principal mecanismo para a gente evoluir no direito penal, no processo penal, é a reforma ideológica. Nós precisamos mudar a forma de ver o direito. Por quê? Por quê? Nós precisamos mudar a forma de ver o direito. Porque até agora o direito penal, principalmente, ele é muito visto somente sob o enfoque do réu, do agente. E aí entra o tal do garantismo hiperbólico monocular. Nós pegamos os preceitos garantistas e nós fazemos o quê? Hiperbólico. Nós exageramos. É um garantismo astronômico.
Então nós pegamos um princípio constitucional que é para defender o agente contra o Estado, e nós aumentamos, ampliamos ele, de modo tupiniquim. Nós não encontramos lá no exterior nada parecido. É o garantismo lá brasileiro, o garantismo brasileiro. Hiperbólico, enorme, gigante, desproporcional. E além de fazer isso, nós só enxergamos o garantismo sob o enfoque dos réus, dos condenados, dos alvos da persecução penal. Esse é o garantismo hiperbólico monocular. Ele que prevalece hoje no Brasil. E nós precisamos fazer o que para o Brasil evoluir? Adotar o garantismo integral. O que é o garantismo integral? Vamos defender os direitos dos alvos? Vamos. Isso é fundamental. É um Estado democrático de direito. Só que além de defender os direitos dessas pessoas que violaram as leis, nós precisamos lembrar da sociedade. Nós precisamos lembrar da vítima. O garantismo não é só para os criminosos, o garantismo é para a sociedade. É uma coisa tão simples. Só que a gente tem dificuldade para entender isso. Quando eu estou analisando uma lei, quando eu estou analisando alguma coisa, eu tenho que lembrar do garantismo integral. Garantismo integral são as duas faces da moeda. É o criminoso, é a sociedade, é a vítima. Atualmente acontece o quê? Esqueça a vítima, esqueça a sociedade. É só o réu. Ah, isso viola o direito do réu. Isso é inconstitucional. Eu só vejo o lado do réu, do agente, que é o garantismo negativo, que é a proibição de excesso. Eu esqueço a sociedade. Eu esqueço as vítimas. É o garantismo positivo. Então o garantismo é fundamental para o Estado democrático de direito. Mas para ser um Estado democrático de direito verdadeiro, o garantismo tem que ser integral. A gente tem que conciliar as duas faces. Tem que pegar os interesses dos alvos da persecução, a gente tem que conciliar esses interesses com os interesses sociais e das vítimas. Juntar tudo. Isso é garantismo integral. A execução provisória da pena, ela não viola a presunção de inocência. Se a gente considerar o garantismo integral, principalmente a proibição de proteção deficiente. E o ministro Fux ressaltou bem isso. Nós não podemos esquecer a sociedade. Tá? Oitavo argumento, pessoal. Oitavo argumento. Não há direito absoluto. Isso é uma regra básica. Isso é uma regra básica do direito constitucional. Não há um direito absoluto. Nem a vida, que é o direito mais importante do ser humano, é absoluto. Tendo em vista que em casos de guerra, nós podemos ter pena de morte no Brasil. Se nem a vida é um direito absoluto, como que eu posso afirmar que a presunção de inocência é um direito absoluto? Muitos colocam a presunção de inocência, como um direito absoluto. Como, pessoal, pegar um direito constitucional e falar que ele é absoluto? Se a gente seguir essa linha de raciocínio, eu posso criar, então, o 6º grau de jurisdição. Já que a presunção de inocência é sagrada, já que ela tem valor absoluto, vamos criar o 6º grau de jurisdição. É simples. Para eu ter execução da pena, eu vou exigir a condenação do juiz de primeira instância, a confirmação pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, eu vou exigir também a confirmação do STJ, e vou também exigir a confirmação do STF, vou exigir ainda a confirmação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e vou exigir também a confirmação do TPI. Pronto, vamos criar então 6º grau de jurisdição. Já que a presunção de inocência tem valor absoluto, vamos criar 6º grau de jurisdição. Pronto, olha que legal. Pessoal, não é cabível, não é razoável. Sequer existe certeza em relação ao duplo grau de jurisdição. Há divergências na doutrina se o duplo grau de jurisdição tem aceito constitucional, se ele é reconhecido pela Constituição. É uma matéria polêmica. Nem essa certeza nós temos no duplo grau. Como que eu quero defender o 4º grau de jurisdição? Primeira instância, segunda, STJ, STF. Nem em relação ao 2º grau eu tenho certeza. Quem é julgado pelos tribunais, então tem seus direitos violados, porque ele não tem uma instância revisora.
o parlamentar federal que é julgado direto pelo STF, então ele tem seus direitos violados, porque ele não tem ninguém para apelar. Ele não tem tribunal para apelar, ele não tem STJ para apelar, ele não tem STF para apelar. Então é inconstitucional. Os parlamentares federais que foram julgados diretamente lá no Supremo, os senadores e deputados, eles são vítimas. Vão acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque eles sofreram uma violação. Não é? Então não vai. Sob diversos ângulos não vai. Mais dois argumentos, ó. Nono argumento. Protelação. Os ministros destacaram hoje: no Brasil os recursos são usados de forma abusiva, sob a desculpa de exercício do contraditório de ampla defesa. Os recursos são usados de forma abusiva, a tal ponto que recentemente o Supremo aplicou litigância de má-fé no processo penal. Isso mesmo, litigância de má-fé no processo penal. Aplicou multa, salvo engano, o ministro Toffoli falou hoje. Imaginem litigância de má-fé no processo civil, é comum, se aplica lá a multa e tal. Mas no processo penal é difícil ver. Então chegou a um ponto de tantos absurdos que o Supremo reconheceu litigância de má-fé no processo penal. Sejamos realistas, pés no chão. Os recursos são protelatórios, muitos deles. Mesmo sabendo que a pessoa é condenada, que ela não tem nenhuma chance, que é uma questão pacificada, recorre. Tudo bem, é o direito do cliente. O advogado está exercendo a função dele, está defendendo os interesses do cliente dele. Nada contra. Temos que respeitar, até porque o sistema permite isso. A culpa não é do advogado, a culpa é do sistema. Quem manda o sistema aceitar recursos protelatórios? Aí nós passamos a ter o embargo, do agravo, do especial. Para vocês terem uma ideia, o Supremo falou hoje, apenas em um caso, o STJ, de apenas um caso, o STJ teve que avaliar 25 recursos. 25 recursos apenas em um caso, apenas para o STJ. E aí? Apenas de um caso, o STJ analisou 25 recursos. E se a gente somar com os recursos que essa pessoa usou no Tribunal de Justiça e no STF, vai passar de 50. Pergunto para vocês, isso é razoável? Isso é aceitável? Isso não é direito ao contraditório ampla defesa? Isso é ridículo, como falou o ministro Barroso. Isso é ridículo, isso é um sistema doente, é um sistema falido. Isso não é direito fundamental, isso não é garantia, isso é um sistema falido, é uma mazela, isso é ridículo, é um ranço que precisa ser extirpado. Isso viola a justiça, isso viola a razoabilidade. Protelação. Esse é o nono argumento. E o décimo argumento, desigualdade. Sabe o que acontece atualmente? Atualmente acontece assim. Quem tem dinheiro contrata excelentes advogados. E aí, como são inteligentes, como são experientes, eles conhecem os caminhos e vão fazendo o seu trabalho, vão fazendo os recursos. Essa pessoa ela não vai ser condenada nunca. Vai prescrever. Enquanto isso, o Zezinho lá que furtou uma galinha, ele é preso. Preso por quê? Porque o delegado não reconheceu significância, o delegado linha dura. E o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça falou que insignificância não existe. Passou no STJ, a STJ também não reconheceu. STF também não. E vai ficando assim. E muitas vezes só é reconhecido no STF, na verdade. Precisa chegar no STF para reconhecer. Mas veja, que se a pessoa não tem dinheiro, ela não consegue chegar no STF. Morre ali em primeira instância. Ela cumpre a pena, fica condenada. E aí é uma desigualdade. Ou seja, quem é rico consegue protelar, consegue usar vários recursos.
Quem é pobre não tem chances de chegar até o Supremo porque não consegue contratar um advogado. O Supremo também abordou esse tema hoje, essa desigualdade. Entenderam? Essa desigualdade. A gente passa a ter um sistema totalmente seletivista. É um punitivismo, é um punitivismo que ele só abrange, só atinge as classes mais baixas, os pobres. Ah, vamos condenar. Ele foi condenado e está condenado lá. É pobre, não consegue recorrer. Não tem como contratar um bom advogado. Enquanto isso, os milionários recorrem, a pena prescreve, ficam 10 anos soltos. E aí, como que fica? Principalmente agora, né, na época da Lava Jato, vários milionários que acharam que nunca iam se submeter à justiça foram condenados em primeira instância. Então essas pessoas agora estão muito preocupadas. Por quê? Porque se o Tribunal Regional Federal confirmar a decisão, e se prevalecer, já prevaleceu por enquanto, né, a decisão do Supremo, logo elas vão cumprir pena. Elas estão horrorizadas. Por quê? Elas nunca acharam que isso ia acontecer. Entenderam? Então eu vou adotar um outro entendimento e aí essas pessoas vão poder continuar em liberdade. Então vejam, a gente tem que tomar cuidado que a gente começa a confundir discussões jurídicas com interesses de um grupo seleto. Então tem que tomar muito cuidado nessas discussões, porque a gente começa a envolver coisas que não podem ser envolvidas. Eu estou defendendo o direito, estou defendendo a justiça, eu estou vestindo a camisa da presunção de inocência, eu estou levantando essa bandeira porque eu sou justo, porque eu sou constitucionalista, ou porque há outros interesses no meio. Entenderam? Então toma muito cuidado que começa a envolver conceitos aí, interesses de um pequeno grupo com discussões jurídicas. Então muito cuidado, vamos manter as discussões no âmbito jurídico longe de interesses, tá bom? Então pessoal, basicamente são esses 10 argumentos que eu queria apresentar para vocês, que eu acho que são os principais argumentos em prol da corrente que é a favor da execução provisória da pena, tá? Eu acho que, né, sem pretensão de botar o tema, sem pretensão, muito menos de impor a minha opinião, quem sou eu para impor alguma coisa, mas é a minha opinião e a minha mente é aberta. Eu acho que a gente tem que manter a mente aberta para abrigar novas ideias, para mudar conceitos. Então, se alguém conseguir me convencer que eu estou errado, eu vou mudar minha ideia. Mas, por enquanto, eu vou manter essa ideia minha, tá? Então, ficam aqui os argumentos para que vocês possam formular um juízo de valor. Porque é fácil falar, né? Ah, o Supremo rasgou a Constituição, que absurdo, a presunção de inocência foi jogada no lixo. Mas e os argumentos? Por que foi jogada no lixo? Se você consegue justificar esse seu argumento, você consegue aplicar 10 motivos para esse seu argumento ser válido? Até mesmo porque, pessoal, a presunção de inocência, de acordo com o que consta na Constituição Federal, a Constituição fala que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. E os ministros levantaram uma questão interessante. Onde que a Constituição diz que a condenação criminal precisa transitar em julgado para ser cumprida a pena? Isso é uma interpretação de alguns. O dispositivo da presunção de inocência não consta que a execução da pena deve aguardar o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. Não consta isso. A questão da presunção de inocência, ela é um status do indivíduo, do agente, uma garantia, que obviamente irradia efeitos da persecução penal. Mas ela, em nenhum momento, ela diz de forma expressa que a execução da pena está condicionada ao trânsito em julgado. Vejam, mais uma invenção nossa, tupiniquim, com a máxima vênia, com a devida vênia de quem pensa o contrário, com o máximo respeito, até porque os argumentos da outra corrente também são fortes, tanto é que a decisão do Supremo ficou dividida, foi 6-5, então eu respeito totalmente a corrente contrária, mas eu estou firme nessas minhas convicções, tá? E espero que vocês tenham gostado, curtiram? Gostaram? Quem quiser comentar depois, escrever alguma coisa,
deixa um recadinho lá no meu Instagram, que eu coloquei um banner lá, um banner não, né, uma publicação, um textinho sobre esse julgamento, tá? Então quem quiser, valeu aí quem que falou que concorda com alguns, discorda de outros. Importante é isso, né, pessoal? É ter a mente aberta, respeitar as opiniões divergentes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a análise aí desse tema, tá bom? É o seguinte, ó, participem do meu grupo de estudos pelo Telegram. Tá bombando o grupo de estudos. Tô tratando lá no grupo de estudos de questões bem especiais. Questão que caiu na prova da magistratura federal, questão que caiu na prova de defensor público, são questões bem atuais, bem difíceis. O pessoal do grupo de estudos lá percebeu que eu estou verticalizando bem, é um grupo de estudos gratuito, não paga nada, eu só peço para participar, para interagir, que é para o bem de vocês. Então, para quem não está no grupo de estudos ainda, participe, que com certeza vai ajudar nos seus estudos, tá bom? É muito simples, é só baixar o Telegram, baixa o Telegram no seu celular. Aí depois você vai digitar no seu navegador de internet, Open Channel. É só acessar lá no Instagram, que lá tem as instruções. Clica nas publicações, lá tem as instruções. Você aperta lá e já vai entrar no meu canal, tá? O grupo de estudos no Telegram. Baixa o Telegram no seu celular, e aí você vai entrar lá no meu Instagram. No meu Instagram tem as instruções, tá? Clica lá em alguma publicação e lá estão as instruções. Baixa o Telegram, você vai escrever depois lá no navegador telegram.me/Delta Thiago no seu navegador de internet e já vai abrir o meu canal, tá bom? Então acessa lá. Ó, para quem não tem minhas redes ainda, segue lá, ó. Tá? Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Tá bom? Sigam lá nas redes sociais, então. E para saber mais informações sobre o grupo de estudos, acessa lá meu Instagram. É só você escolher, clicar lá nas primeiras publicações, que na legenda eu coloquei as instruções para vocês participarem do grupo de estudos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu já me alonguei aqui, né? Era para ter parado mais cedo. Tenho que terminar meu artigo. Meu segundo filho está vindo por aí. Em breve eu vou divulgar para vocês uma super novidade. Meu filhinho que vai chegar em breve, meu segundo filho. Tá bom? Então valeu pela força, valeu pela companhia, valeu pela interação. Fique com Deus. Boa noite. Até a próxima. E bora passar o trator, tá bom? Até mais. Valeu!